Brasil, telefone, o WhatsApp já está liberado para vocês, 964-450532. Tenho certeza que você vai mandar a sua pergunta, sabe por quê? Vamos falar de um assunto que todo mundo gosta, né? Oh, meu Deus, condomínio, quem mora no condomínio, quem loca uma casa, quem é o inquilino, o alugante, o locatário, aí fica uma confusão. E as crianças, os cuidados com as crianças, neste período principalmente. E aí nós trouxemos aqui o Dr. Felipe Faustino, advogado especialista em direito do condomínio. Bem-vindo, tudo bom? Obrigado, Nani. Boa tarde. Boa tarde. E aí, mora em condomínio? Por incrível que pareça, sim, né? Trabalho com isso e ainda moro em condomínio. Nossa, que dureza, né? Meu Deus, é uma complicação. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco sobre as crianças. Eu quero fazer umas perguntas que são as básicas, né? Quais os principais cuidados com as crianças em condomínios, para quem tem criança nesse período? Por exemplo, eu tenho casa num condomínio, em Guarujá. Infelizmente, muitas medidas foram tomadas porque teve atropelamento de crianças em condomínio. Isso é muito triste, de vir a óbito. Então, essa época, Nani, ela é muito complexa. Muito difícil. Porque as crianças, elas estão em casa. Começa por essa dificuldade. Durante o ano, as crianças, elas estão na escola, em cursos, então os condomínios acabam não sentindo tanto esse efeito. Mas nessa época de férias é muito complexo. Primeiro que a gente tem que entender que a responsabilidade pela criança não é do condomínio. é dos pais. É sempre dos pais. Esse é o primeiro ponto. Mas os condomínios também não tem que ter regra, por exemplo, velocidade, gente que corre, moto, essas situações? Sim, sim. Esse regramento já tem que ser normal, tá? E quando nós falamos de criança, tem uma particularidade. Apesar do condomínio não ser o responsável pela criança, ele não pode se omitir quando ele vê qualquer tipo de situação acontecendo. Então imagina que você vê uma criança correndo pelo estacionamento do condomínio. Olha o perigo de ser atropelada por um veículo. É óbvio que são os pais os responsáveis pelo cuidado, mas se o condomínio se depara com uma situação dessa, ele não pode ser omisso. Ele precisa agir, seja através de uma conversa, seja através de uma notificação para os responsáveis, ou, se necessário, até uma medida mais dura, como uma multa. Ele não pode ser omisso, ele não é o responsável, mas ele tem parte nisso também. Porque uma vez que você está vendo a situação também, você tem que participar, principalmente quando se trata de criança, né? Porque, imagina, Nani, é tão difícil você manter uma criança dentro de um apartamento. Férias é complicadíssimo, né? Eles querem liberdade. Você está numa casa, quer liberdade. Tem crianças menores também que não têm a noção, né? Criança quer correr, criança quer brincar, criança quer fazer barulho. Com o advento do home office, dificultou muito essa relação, né? Entre home office e criança. E o barulho, hein? E aí? Olha, Nani... Esse negócio de 10 horas da noite, proibido barulho, proibido som alto. O brasileiro, ele não se habituou a morar em condomínio. Eu falo que ele mora em coletividade, mas ele age de forma individual. Então, quando você escolhe morar num condomínio, no conceito de condomínio, quando nós falamos na etimologia da palavra, do latim, é um domínio comum. Um domínio de muitas pessoas. Ou seja, todo mundo tem uma parte. Se todo mundo tem uma parte de deveres, todo mundo tem uma parte de obrigações e de direitos. O grande segredo é, primeira coisa, um bom diálogo. Segunda, regras muito bem estabelecidas. Onde a lei não regra, o condomínio precisa regrar. Senão fica naquele limbo, onde ninguém faz nada. Mas mesmo assim, com a quantidade de condomínios crescendo, nós temos muitas pessoas que nunca moraram em condomínio, migrando para esse tipo de moradia. Vai ter que adaptar, é uma realidade muito diferente. E se adaptando. E o mais interessante é que as pessoas, elas têm um conceito de condomínio que não existia no Brasil. Ele sempre foi dormitório. Todo mundo acordava de manhã, tomava seu café, saía para trabalhar, voltava à noite, tomava banho, comia, dormia. Acabou o dia. Com o home office, esse conceito mudou. Então as pessoas começaram a olhar para dentro do condomínio, então elas reparam se a criança está correndo no estacionamento, barulho, se quem o mora em vizinho está casa fazendo barulho, mandando... horário da obra, é o salto da vizinha, são os móveis arrastando. Olha, Nani, é de tudo Vai dar muita confusão também, né? Dá. Gente, você tem algum problema com seu vizinho aí? Você mora em condomínio? Quer mandar a sua pergunta? 964-450532. Pode mandar a sua pergunta que a gente vai esclarecer aqui. Primeiro, vou te perguntar assim, de base, quais são as maiores reclamações para quem mora no condomínio, dos dois lados? Olha, de fato, barulho é a reclamação número 1. E aí nós temos que dividir em duas questões.
barulho das pessoas e hoje em dia, barulhos de pets. Muitas famílias têm muitos pets dentro de condomínios hoje. E quando entra na base, vamos falar dos pets então. Todo mundo, a gente sabe que quase todo mundo tem um pet hoje. Eu tenho 2. Eu também tenho. Por isso que eu quero saber, se esse pet, tem pet que late demais mesmo. Fui na casa da minha sobrinha, por exemplo, do vizinho do lado, que trabalha o dia inteiro, é insuportável, que deve ter uns 7, sei lá. Mas late muito, muito, muito. E aí, nesse caso, quando é um pet, o que pode ser feito? Temos que entender se esse pet, ele está latindo porque ele está, é o perfil dele, é como esse cachorro ou esse gato, enfim, ou se ele está lá abandonado, sem comida, sem água. Não, é o perfil, passa o vamos dia falar as inteiro duas coisas. É o sozinho. perfil dele sem enjoadinho. Em condomínios, a lei ela é muito clara. Você pode utilizar do imóvel, e o Código Civil fala nisso, dentro de várias situações, desde que não atrapalhe o direito do outro, Mas e aí, desde gente? que não cause uma salubridade. E aí é o segredo, E aí Nani. é o problema. Porque é muito tênue essa linha, é muito delicada. E é muito complicado, por exemplo, tem um pet. O que vai fazer? Não pode. É por isso que, volto a dizer, precisamos retomar o diálogo dentro dos condomínios. Se o seu vizinho tem um cachorro que está latindo muito, se você trabalha naquele horário e aquela criança está correndo e dificulta para você, em vez de você ir lá no famoso grupo de WhatsApp, né? E fazer aquele escândalo, xingar, brigar. Fala com a pessoa. Chama teu vizinho. Se você não tem contato, chame o síndico, chame a síndica do seu prédio. Converse, faça essa interação e entenda. Muitas vezes nós mediamos conflitos, Dani. Você é um mediador de conflitos. Eu sou um mediador de conflitos também. Nós mediamos conflitos que você, Nem acredito. quando senta com as duas pessoas, elas saem juntas tomando um café. Porque seria Elas mais terminam fácil aquela resolver, reunião né? tomando um café. Por quê? Muitas vezes só faltava alguém Diálogo. que ajudasse no diálogo. Então, quando você fala de barulho, quando você fala de problemas de condomínio, você fala de vaga de estacionamento. E aí, vaga? Ah, Ah, esse é bacana porque existem vários tipos de condomínios, né? Nós temos condomínios com vaga, sem vaga, vaga fixa, marcada. vaga que não é fixa, enfim. Aquela coisa, mas alguém riscou meu carro. E aí, mas... quase tudo agora tem que ter câmera, né? É isso. Esse é o segredo. Então, assim, você precisa, de novo, ter as regras muito bem estabelecidas. Segundo, ter pelo menos um sistema de monitoramento que te permita ali achar eventuais infratores. Mas aí eu vou te contar um segredo. A maioria dos condomínios do Brasil, Nani, não é o condomínio da Paulista. Não é o condomínio dos Jardins. Essa não é a realidade dos condomínios do Brasil. As realidades do condomínio brasileiro são os condomínios de periferia. E esses, muitas vezes, não têm condições ou não são administrados para ter condições de colocar, por exemplo, câmera, circuito de segurança dentro de um estacionamento. Então, quando nós falamos de vaga de garagem, nós temos 2 problemas. A dificuldade de relacionamento das pessoas e a falta de tato, mas principalmente a falta de como observar se vai ser causado ou não algum problema. Porque eu já vi casos até de homicídio, né? De briga de vizinhos. É triste. Começa um negócio... É sério, triste. gente. Isso é Porque muito você pega sério. vizinhos agressivos, você vai reclamar. Outro dia mesmo eu vi. Infelizmente, aí no último ano nós tivemos casos. Sim. E eu não vou dizer para você, Nani, não são só entre vizinhos, tá? Porque isso tem acontecido muito com os síndicos, com as síndicas. Sério? Isso tem crescido, tem saído matérias aí na mídia todos os meses de casos de agressões contra síndicos e síndicas. Mas o que coitado do síndico tem a ver com isso? Me diga. Esse é o grande ponto. Ele é um profissional que está ali cuidando. Seja só ele administrando. morador interno ao condomínio. Mas qual ou você seja acha a ele diferença externo, que você percebe? Que é mais fácil quando é um morador? Eu acho muito melhor pegar uma pessoa terceirizada, uma empresa própria, profissionalizada para isso. Hoje, no condomínio não aceita mais amadorismo. Não é? Então não dá mais para o Felipe, sem conhecimento, descer e falar, vou ser o síndico. Funciona como uma empresa. Tem contas a pagar, tem valores a receber, tem manutenções a se fazer. Então eu entendo que o síndico, perante a lei, síndico é síndico, não importa se ele é interno ou se ele é externo. Tá? O grande segredo é, cada comunidade tem um perfil que se encaixa melhor. E além disso, independente de perfil, esta pessoa, que não é um prestador de serviços, porque é um cargo eletivo, ele precisa ter qualificação. O síndico hoje ele precisa saber de direito, de administração, contabilidade,
manutenção. Psicologia. Psicologia. Não é? Psicologia é o que mais precisa. Eu brinco que é psicologia e psicologia, né? Precisa. Ele precisa ter essa qualificação hoje, Claro. né? Olha, tem perguntas chegando. Vamos lá, quero saber de você, que seu vizinho, o ano começou. Pode mandar uma pergunta pra gente aqui. Você se dá bem com seu vizinho? Tem algum problema, alguma reclamação? Qual a dúvida que você queria esclarecer? O momento é esse, hein? Boa tarde, Nani, querido advogado. Moro no térreo e as crianças gostam de correr, gritar perto da minha janela. Como resolver de boas, sem brigar? Mas também resolver, né? Jaqueline de Salvador. Manda um beijo aqui pra Bahia. Beijo pra todos vocês da Bahia. Bom, primeiro um beijo para você, Jaqueline, obrigado pela pergunta. Essa é uma situação muito comum, porque muitos condomínios não têm áreas para as crianças brincarem. Correr também, né, gente? É triste. Então, aquela criança que às vezes não tem um espaço de uma quadra, uma piscina ou de lazer, ela vai correr onde ela achar espaço. Então, vai ser normalmente ou no estacionamento ou na janela do vizinho. E esse vizinho acaba sofrendo o impacto disso. Nós temos aí diversas estratégias que podem ser feitas, tá, Jaqueline? Primeira coisa, converse com o seu síndico, com a sua síndica. Explique para ele a sua dificuldade, entenda qual tipo de regramento pode ser feito para atender a demanda das duas partes. Segunda coisa, e não menos importante, temos condomínios que hoje colocam jardins em volta dos prédios, principalmente ali onde tem apartamento no térreo. Ou seja, diminui Dá o um espaço espaçozinho, né? de onde as crianças estão correndo. Então, são pequenas estratégias que você vai adotando. E, de novo, o diálogo. Quem são as mães e os pais dessas crianças ou os responsáveis? Converse com eles, explique da sua dificuldade. E também, ao mesmo tempo, Jaqueline, entenda que são crianças. É uma faca de dois gumes, eu entendo a sua dificuldade, entendo a dificuldade das crianças. De novo, o bom diálogo precisa minha resolver. infância a gente corria era na rua mesmo, né? Aí o negócio era Era bem melhor, né? bem melhor, né? Bem Hoje em dia, melhor, menino bem melhor. de condomínio, coitado, apartamento também, eles ficam tristes. Imagina viver dentro E de um esses que apartamento. moram em apartamento, coitadas das crianças? É. Vai gritar onde, os coitados? Vai brincar onde? Vai correr onde? Nós tivemos Vai jogar muitos bola casos. onde? Esse povo não sabe o que é ser feliz. Nani, nós tivemos muitos casos, principalmente no começo da pandemia, onde todos foram para home office, de pessoas falando, olha, eu não consigo trabalhar Então, porque tem uma criança correndo. Mas como é que eu vou falar para uma criança não correr no apartamento dela? eu vou dar uma dica, João Borges, uma dica minha pessoal, já vou avisar. Quem tem esse problema a hora que todo mundo voltou para trabalhar home office, faz uma acústica num cantinho, isola uma área, um ambiente, uma salinha para trabalho, gente, é a melhor coisa. Igual a gente tem empresas próprias, né, que fazem esse isolamento acústico e você consegue isolar o barulho. É a Sabe melhor como coisa, nós né? resolvemos em muitos condomínios? Os condomínios que tinham condições de fazer isso, os moradores, foi a primeira orientação que nós demos. Mas aqueles condomínios mais simples, que às vezes não tinham essa condição, bate na porta do seu vizinho e fala com ele, fala assim, ó vizinho, eu trabalho o dia inteiro home office, mas das 2 às 4 da tarde, por exemplo, todos os dias eu tenho uma super reunião importante. Será que você não consegue me ajudar com um pouquinho mais de silêncio? Eu entendo o seu lado. E conseguiram se encaixar. É a forma também com que um aborda o Gentileza, outro. é a abordagem. Gentileza gera gentileza. Tem mais perguntas para você. Imagem na tela, João Borges. Me chamo Janaína, moro em condomínio. Meu veículo pegou fogo no estacionamento, 10/10/22. Gostaria de saber se o condomínio tem alguma responsabilidade, porque a pedido da síndica, o alarme de incêndio foi desativado. Complexa. E aí? Janaína, é um caso muito complexo, porque nós temos duas questões aqui, tá? Nós temos a responsabilidade pelo alarme de incêndio, que faz parte do que aqui em São Paulo, por exemplo, nós chamamos de AVCB, Então, mas eu acho que aí que a síndica, ela desativou isso aí, é a responsabilidade da síndica. mas de quem é a responsabilidade de ter pego fogo no veículo? O que aconteceu com aquele veículo? Havia um curto-circuito? Havia um vazamento de combustível? O caso é muito complexo para a gente Mas vamos falar dos dois dar lados. alguma Por exemplo, informação. se a culpa é do condomínio lá, se teve algum erro do condomínio. Se eventualmente existe alguma responsabilidade do condomínio por não estar funcionando o alarme, por não ter todo o auto de vistoria do corpo de bombeiros, por exemplo, Sim. funcionando da forma adequada, pode ser que nós consigamos levar a responsabilização ao É o condomínio. condomínio. Quem paga nesse caso? O condomínio. Quem Sempre é o o condomínio? CNPJ. Ou CNPJ. Então, quem é que paga? Todo mundo. Todo mundo. Só vamos ficar no No português final claro, das... para todo mundo entender. Depois não é uma briga aí também. Inclusive, quem teve o veículo que pegou fogo. Sim, todo Porque mundo. quando se faz um rateio de valores, divide-se entre todos, inclusive quem sofreu o dano. Então, todo mundo paga. De outro lado, Nani, quando nós falamos de condomínio, nós temos que entender se o condomínio foi omisso em algo Sim. ou se ele agiu
de forma a causar algum dano. Ou se, por exemplo, aquilo aconteceu por um caso fortuito. Imagina só que vazou combustível, de alguma forma alguém jogou uma bituca de cigarro, como muito acontece. Mas não pode jogar bituca de cigarro também. Mas, ao mesmo tempo, E aí? a síndica não pode desativar o alarme de incêndio. É o que eu tô falando. Esse é o grande ponto. Se arruma uma vizinha como eu, ia arrumar uma encrenca, porque eu ia acionar. Minha dica, procure um advogado, Sim. especialista na área, explique o seu caso, que com certeza ele vai te direcionar dentro das provas que você tiver, porque tudo depende de provas, direito é prova, dentro das provas que você tiver o melhor caminho. Vamos lá, tem mais perguntas, João Borges? Ninguém tem problema com o vizinho, não, gente? O momento é esse, aproveita. Não é só com o vizinho, não, com o condomínio. Aí tem reclamação, tem dúvida. Agora é aquele momento que a gente tem para esclarecer, hein? Crianças na sala de ginástica, pode. Outro dia uma pegou todos os colchonetes para fazer um tapume para brincar. Ontem uma criança de 5 anos fazendo esteira, sobe nos equipamentos de tênis, ficam fazendo barulho. Mesmo com o psico da mãe, já tem tantos espaços para eles, porque tem que usar o espaço dos adultos. Obrigada, Lu de São Paulo. E aí? Primeiro, Lu, que nós temos que entender que não existe espaço de adulto ou de criança dentro do condomínio. Todo mundo tem direito. Não, mas aqui, academia. O grande segredo é você regrar. Então, o que nós fazemos? Mas ali ela disse, tem o espaço das crianças, o playground de crianças. Que é o playground de crianças. Sim. Mas nada impede, Nani, que uma criança não pode subir na esteira. faça um exercício físico. Não. Desde que haja uma coordenação, um horário e profissionais que auxiliem nisso. Então, Fazer por um exemplo, tapume lá com todos os colchonetes, o tapume foi divertido, esse não pode. Você gostou, né? Esse não pode. Esse não pode, por isso que eu tô falando. Ali Mas as sabe o crianças que estão nós fazendo fizemos? é bagunça mesmo. Sabe o que nós fizemos em alguns condomínios? Que tinham crianças que de alguma forma utilizavam também. Nós criamos um regramento. Então, de tal ao tal horário, a preferência era para as crianças, que eram os horários de menos frequência de adultos, e de tal ao tal horário, preferencialmente de adultos. Conscientizamos os pais, mas isso para a utilização para aquele fim. Não Pra brincar, né? para colocar colchonete para fazer tapume. Mas tem Isso pai não também, pode. vamos falar uma coisa, hein, gente? Agora é meu lado pessoal também. Tem pai também que pega leve demais também, que deixa filho fazer tudo, né? Que tem uma coisa que chama-se limite. Você tem que dar limite pro seu filho também, né? Solta o zerê lá, solta as crianças lá para fazer a bagunça, fazer o que quer. Também não é assim. Você mora num condomínio, é responsabilidade sua também para deixar tudo direitinho. Não é porque é meu filho que eu vou passar a mão na cabeça e falar, pode. Até não porque, pode tudo. Imagina se me acontece um acidente com uma criança. Aí a culpa é de quem? Aí vai querer que todo mundo... Os pais vão ser responsabilizados, Não. mas e aí o condomínio? Tem Ele que foi pagar. omisso nisso? Se ele foi, ele é responsável também. É, porque uma criança de 5 aninhos numa esteira, se aumenta aquilo ali, pode cair, bater a cabeça e aí. Um acidente grave. Sim. Com pesos, com uma série de Eu coisas. acho que não então. tem que ficar criança, não. Eu concordo com você que mandou aí. Criança não tem que ficar dentro de academia sozinha, a não ser que esteja um horário responsável, naquele horário específico. No horário que a pessoa está. Exato. Porque se reserva, não é? Horário, quando você mora em condomínio, você reserva o horário que você vai fazer uma atividade. Exato, exato. Então, se você tem um responsável ou uma academia com estrutura que forneça ali, daquele horário, crianças com profissionais, com exercícios específicos para a idade delas, ok. Mas estar por estar, Brincando. sem nenhuma fiscalização, Não pode. sem chance. O risco é É muito risco, grande. gente, não pode. Mais perguntas, João Borges? Vamos lá, gente. Tem problema aí com seu vizinho? Seu vizinho fala alto, grita, hã? Tem isso também. Tem E bastante. gente que fala alto, hein? Como é que Ai, faz, bastante. hein? Olha, Querido vizinho, por favor, estou ouvindo tudo, né? Nós estamos falando falar, né, para ficar gentil aqui. a coisa fica tão quente, Nani, que as pessoas elas não conseguem chegar e falar assim, ô vizinho, vamos diminuir esse barulho? Não, quando toca a campainha é aquele escândalo já de todos os lados. Aí quando vai de um jeito, a pergunta ou a ação, a resposta. Menina, esses Vem dias do eu vi mesmo. meu vizinho lá, um vizinho do prédio da frente, né? O vizinho estava lá totalmente desprovido de vestimentas. Eu tive Num momento, um caso idêntico esta semana passada. Rapaz, estava desprovido de vestimentas, estava num momento muito caliente. E aí, o que se faz? Aí você tem que ficar segurando seus filhos, menor de idade, e falar, não vai na janela. Não. É complicado isso, e aí? Olha que interessante. A quem que a Nani. gente avisa? Bate Esse na porta? Eu brinco que está no top 3 de assuntos complexos de condomínio. Por quê? De um lado você tem ele dentro da unidade dele. Na casa dele. Onde ele pode Sim. usufruir e fruir, como ele bem entender. Mas de janela de sem Ao cortina? mesmo tempo, nós temos o Código Civil, que diz que você não pode É um atentado ao usufruir pudor. disso sem atrapalhar, vamos dizer assim, o outro, tá? Para não falar de termos técnicos.
Então, é complexo. O que nós temos que entender é, esse vizinho, ele está fazendo isso com a intenção de causar algum constrangimento? Se sim, nós podemos até levar para o lado penal. Se não, ele está dentro da unidade dele. Mas é um vizinho de frente, assim, no prédio da frente. O problema é que você tem menor criança em casa, com as janelas, né? Passou na janela, tava lá o casal lindo. Eu sempre peço, quando acontece uma situação dessa, nós conversamos com as pessoas e falamos assim, coloque uma cortina. Mas tinha cortina, abriu. Fecha a cortina, por favor. Ninguém é obrigado a ver isso. Porque causa constrangimento. Eu assisti. Olha, eu quase filmei. Eu já recebi vídeos e fotos Gente, assustadores aí. Porque é assustador porque, imagina só, né, uma coisa somos nós adultos que já temos entendimento vendo isso. Imagina uma criança o problema, na janela vendo um ato desse. Como é que você explica? Como é que é muito complexo. Então, é difícil. É muito sutil. Depende de novo, né, do caso concreto. Tá vendo? Tudo é complicado, gente. Tudo você tem que pegar um advogado, o advogado lá fala, por favor, fecha a sua janela, seu marido está belíssimo aí. A palavra que eu mais gosto é depende. Depende. Porque de fato depende. Não é? Depende, porque fica complicado. Quando você vai avisar pro vizinho, vizinho, por favor, por gentileza, você está desprovido de roupas, eu estou da minha janela olhando você. Aí ele vai virar para você e falar assim, por que você está olhando na janela? Porque a janela é minha, é dos dois lados. Olha que loucura. Vai, a janela é minha, eu posso olhar. Ele fala assim, a casa é minha, eu posso usar. Então ficamos sempre nesse conflito. Então eu vou filmar, e aí? Aí ele que arque com as consequências. E aí, se a pessoa filma? E quem filmou e divulgou, não também. pode. Pode. Não é. Por isso eu tô falando, é tudo muito complicado, gente. Muito, né? Tem que Muito saber, complicado. gente. A gente faz brincadeiras aqui, mas as pessoas têm que saber. Viver em condomínio, em sociedade, é você também cuidar do espaço do outro, respeitar o espaço do outro. Porque não é porque eu moro num condomínio que eu posso tudo. Todo mundo pode tudo, mediante a lei, e o que cada uma pessoa também respeita o espaço do outro, né, doutor? Para isso, eu preciso da sua rede social, como encontrar você nas redes. Pode procurar, é @yuki Advogados, YUKI advogados.com.br, ou se não, o meu pessoal, mas segue no do escritório que é mais legal, que é @faustino.felipe. Mas Yuki Advogados você encontra muito conteúdo falando sobre condomínio e falando sobre isso, dia a dia de condomínios, que é isso que nós gostamos de levar para as pessoas, dia a dia, para elas aprenderem a conviver melhor, para elas terem de fato aquele lar como um lugar gostoso de viver e, principalmente, para que o respeito permaneça. Sempre impere. Obrigada, viu? Querida, gratidão, muito obrigado. Um bom ano para você, viu? Para nós, que 2023 seja maravilhoso. Já está sendo. Obrigado. Obrigada. É para você que tem em casa, gente, obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. Avisa todo mundo que eu voltei, o programa está no ar, tarde top, tô indo embora com todo o carinho do mundo. Pode me seguir no Insta, Nani Venâncio Oficial. Um beijo no coração. 3 vezes para vocês, o que vocês desejam pra gente. Muita paz e muita luz para todo mundo. Um ano maravilhoso para todos. Até amanhã.